Hoje faremos um vídeo iceberg de Black Clover com algumas teorias e curiosidades sobre a obra. Esse é o primeiro vídeo iceberg que eu faço e eu espero que vocês gostem. Então, bora lá. O fato do Asta não ter magia já levantou várias teorias na fandom de Black Clover que chegaram a cogitar que o Asta teve a sua magia selada, ou que o Asta também foi uma cobaia de algum cientista que fez experimentos nele, deixando ele sem magia. Uma teoria que estava circulando na comunidade de Black Clover na época do Arco dos Elfos era que a Nero poderia ser a mãe do Asta. Muitos acreditavam nessa possibilidade, logo após a Nero revelar sua forma humana, mas como sabemos, a mãe do Asta não é ela. Outra teoria também envolvendo ele era que o Elfo Lick poderia ser o seu pai, e essa teoria também ficou famosa no Arco dos Elfos, principalmente pelo fato do Asta, usar a espada e o Grimouro de 5 folhas que eram do Lick. Mas também, como vimos, o Asta não é filho do Lick. O Grimouro de 5 folhas acabou escolhendo o Asta alguns anos após o Lick morrer. Black Clover e Hungry Joker são obras criadas pelo mesmo autor, que é o Yuki Tabata. Se repararmos nas aparências dos personagens Hungry Joker, eles são muito semelhantes aos personagens Black Clover, e não acredito que seja só coincidência. O protagonista Raijin lembra muito o Asta e a Noelle, pode ser então que ele seja descendente de algum filho do Asta com a Noelle. Isso explicaria por que eles são muito semelhantes. Temos também um cientista amiga do Raijin, que é parecida com a Sally, e ela poderia ser descendente de algum filho da própria Sally. Sendo assim, cada personagem Hungry Joker seria descendente dos filhos dos personagens de Black Clover, e a história de Hungry Joker se passaria muitos anos após o final da história de Black Clover. Se isso realmente acontecer, a história de Black Clover se passaria antes, até chegarmos em Hungry Joker, que seria os descendentes dos próprios filhos do pessoal de Black Clover. O Tabata poderia então fazer essa ligação entre suas duas obras no capítulo final de Black Clover, o que levaria os fãs à loucura. Lembrando que isso não é algo impossível de acontecer, pois já vimos o caso de Fire Force e Soul Inter se passarem no mesmo universo, e ambos são do mesmo autor, e se conectaram no capítulo final de Fire Force. Então poderia ocorrer o mesmo no final de Black Clover. O que atrapalharia um pouco essa junção das duas obras é que Hungry Joker foi cancelado, mas isso não impede do Tabata de unir Hungry Joker com Black Clover. Agora, uma teoria envolvendo o Yuno era de que ele também era o filho do Lick, e isso também aconteceu no Arco dos Elfos, pois tanto o Lick quanto o Yuno têm uma sensação nostálgica quando estão perto um do outro. Porém, como já sabemos, o Yuno também não é filho dele, e a alma de um dos filhos do Lick acabou habitando o corpo do Yuno, dividindo a alma com ele. E é por esse motivo que o Yuno tem um Grimouro de 4 folhas e a magia de vento. Uma teoria envolvendo a Noelle é que seu pai seria um navegador, e que ele estaria esse tempo todo da obra em off, navegando por outros continentes que poderiam ser explorados no futuro da obra. Mas uma teoria também envolvendo ela é que no Arco de Spades, muitos fãs cogitavam a possibilidade da Noelle ser a nova rainha do Reino Rick, e essa teoria circulou muito devido a 2 fatores. O primeiro fator é que existia a possibilidade da Rainha de Rick ser morta pela Vanica ou pela Megicula, o que deixaria a Undine sem contrato com ninguém. E como a Noelle havia feito contrato temporário com a Undine, por causa da maldição da Megicula, que atrapalhou o contrato da Undine com a Rainha de Rick e Lolo, sem falar também que a Noelle era mais compatível com a Undine do que a própria Lolo. Tanto que a Noelle conseguiu usar o estágio santo e mergulho espiritual da Undine, coisa que a Lolo nunca conseguiu fazer. O segundo fator indicava as chances da Noelle ser a nova rainha de Rick, e de que Undine até aquele momento só havia feito contrato com quem era a rainha de Rick, e como a Noelle já havia conseguido fazer um contrato com ela, existia essa teoria, mas como vimos no final do Arco de Spades, a Undine voltou com a rainha de Rick e Lolo. Outra teoria também famosa na fonte de Black Clover é do Rei Mago Júlio ser o demônio do tempo. Essa teoria no final do Arco de Spades meio que se confirmou, com a revelação de que o demônio Astaroth é o demônio do tempo, e possui contrato com a segunda alma dos Júlios, que é a sua versão maligna chamada Lucius. A fonte de Black Clover teorizava bastante também a possibilidade da irmã Lily se revelar um demônio em algum momento da história. E isso também meio que aconteceu no arco final, que está rolando agora no mangá de Black Clover, com o Lucius transformando a irmã Lily em uma paladino e a fazendo lutar contra o Asta. Existe também uma teoria de que o Asta e Ilieb são na verdade Astaroth e foram divididos em 2 partes. Uma outra teoria também famosa é de que a mãe do Asta, que se chama Licita, teria ficado grávida não através de um parceiro, mas sim sendo escolhida pela Mana. Porém, como Licita conseguiu engravidar sem ninguém poder chegar perto dela, é um mistério.
que até hoje a gente não sabe. Existem também várias teorias de quem pode ser o pai do Asta. Muitos cogitavam o Julius, o Lucius ou até mesmo o Dante, além de outros personagens que foram aparecendo durante a obra, mas até agora não sabemos quem é o verdadeiro pai do Asta. No Arco dos Elfos, algumas pessoas realmente achavam que o primeiro Rei Mago era um traidor, e que ele havia realmente matado os Elfos naquele massacre. Até agora não sabemos a real origem da Charme e nem como ela foi recrutada nos Touros Negros, mas muitos teorizam que ela era de outro continente, onde viviam os anões e acabou se perdendo indo parar no Reino Clover. E por falar em anões, existe também a teoria de que eles estavam escondidos no reino de Amond e que o espírito da Terra, que até agora não apareceu, está em algum anão. Existe também a teoria de que o pai do Asta era um anão e que era imune à maldição da Licita. Existe também uma teoria de que existem outros deuses de Black Clover, além do deus da água Leviatã. Tem também uma teoria dos fãs na qual o Asta se tornaria o vilão final e lutaria contra o Yuno para ver quem seria o Rei Mago, e nessa luta um deles acabaria morrendo. Existe uma teoria que diz que os vice-capitões que não apareceram ainda são apenas figurantes que não vão acrescentar em nada na história. Black Clover faz bastante referência aos contos clássicos como Cinderela, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho e entre outros. Uma das curiosidades de Black Clover é que o Yuki Tabata, criador do Black Clover, já criou 2 outros mangás antes mesmo de Black Clover, sendo eles o One Shot, The Garante e o mangá de Hungry Joker, que vieram a ser cancelados após alguns capítulos na revista da Jump. Outra curiosidade é que a Noelle é extremamente popular na fandom de Black Clover. Muitas das vezes ela ficou em primeiro lugar em popularidade. Yuki Tabata, ele também é fã de Dragon Ball, assim como muitos mangakas. E em Black Clover temos uma homenagem a Dragon Ball, com o Asta, Yami e o pessoal da Terra do Sol, podendo usar o Ki. O mangaka de Kaiju número 8 já foi assistente do Yuki Tabata. O Capitão Jack the Ripper é uma clara referência ao famoso Jack Estripador. O Yuki Tabata também é fã de Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter e Berserk. Inclusive, uma das espadas do Asta faz referência à espada do Guts de Berserk. O Rei de Yu Yu Hakusho é um dos personagens que o Tabata mais gosta. No começo de Black Clover, muitos tinham preconceito com a obra por acharem ela muito clichê e por causa das gritarias do Asta. Mas com o tempo, isso tudo melhora e Clover foi conquistando cada vez mais fãs. Black Clover, diferente de outros shonens, dá o devido destaque a personagens femininas. Sem falar que Black Clover não precisa ficar sensualizando personagens para ser bom. Sem falar que a relação de família entre os touros negros e a forma como eles são trabalhados fazem a obra ser incrível. Antes de termos o mangá principal de Black Clover, o Tabata ele criou uma one-shot de Black Clover, que é um pouco diferente do começo da obra, onde a gente tem aqui o Asta com o seu sobrenome como Staria. E ele se confessa a uma garota na Ilha Clover e é rejeitado. Ele então declara sem recusar em desistir dela até ser atingido por sua magia, por Yuno, que tem um sobrenome aqui de Crossley. Asta é então considerado por Yuno como irritante, baixinho e sem traços que as mulheres acham remotamente atraentes. Coitado do Yuno, mal sabe ele que as mulheres são doidas pelo Asta. E o Asta é ainda ridicularizado por outros amigos na ilha, por sua desgraça de não ter magia. E em seguida, ele declara o seu desejo a todos, o seu sonho de se tornar o mago e imperador. Aqui vai alguma diferença. O One Shot ele é muito semelhante ao que viria a se tornar a série Black Clover, com algumas diferenças importantes. O nome completo do Asta é Asta Staria, e o Asta repetidamente confessa a uma garota na Ilha Clover e é rejeitado. A estrela na faixa da cabeça do Asta tem 5 pontas, em vez de 4. E a espada do Asta é uma versão menos ampla da espada matadora de demônios com a capacidade de absorção da espada habitadora de demônio. O nome completo do Yuno é Yuno Crossley. O Yuno ele não usa colar. Sunny Varion é uma combinação de Resting Salic e Silent Happiness. Todos parecem usar mantos, apesar de não serem cavaleiros mágicos. E a história se passa na Ilha Clover e não em reis. O design do Grimório do Mago Imperador é semelhante ao de Grey. Todos, com exceção do Asta, parecem ser capazes de usar o mesmo tipo de magia antes de receber os seus Grimórios. As únicas diferenças são seus talentos, poder mágico e controle. Os Grimórios são cerimoniosamente entregues um por um, em vez de todos de uma vez. Drowout não é aquele que conduz a cerimônia de aceitação do Grimório,
E as diferenças são essas. Espero que tenham gostado desse iceberg de Black Clover. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, beleza? Se gostaram do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para perder nenhum vídeo, beleza? Então até o próximo vídeo e fui!